A paz de Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diógenes, sou o professor da matéria Escatologia no curso modular em Teologia. Sejam muito bem-vindos, vocês que já fazem parte, que nós já nos conhecemos, já ministramos em videoaulas e também presencial, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, no curso modular em teologia, agora nesse novo modelo EAD, enquanto nós estamos nessa pandemia, seja muito bem-vindo e espero que nossas aulas sejam de muito proveito para o nosso crescimento espiritual e também intelectual no que tange a palavra de Deus e principalmente na escatologia. Mais uma vez, meu nome é Diógenes, sou professor de escatologia e é o assunto que nós vamos tratar. Primeiro, nós vamos falar o que é escatologia. É um dos assuntos, ele é um dos mais difundidos, principalmente no meio pentecostal e no meio neopentecostal. No nosso meio, as Assembleias de Deus e a igrejas adjacentes, como algumas pentecostais e outras neopentecostais, nós gostamos muito do tema escatologia, só que existe muito misticismo, muita mistificação e muita especulação. Mas para nós entendermos um pouco, nós vamos desmistificar, já falando para você, tirar aquilo que é mito, tirar aquilo que é mistificado, aquilo que não é verdade, aquilo que não é real, para nós pormos algo concreto, real, para nós apresentarmos escatologia. Esse termo escatologia vem de duas raízes, escatos e logia, ou seja, tratado das últimas coisas. O estudo das últimas coisas. Então, a escatologia é a matéria que ela estuda os últimos acontecimentos, o fim dos tempos e o tempo do fim. Então, é essa matéria que nós vamos estudar, essa matéria que traz tantas polêmicas, tantas divergências e tanta curiosidade para tantas pessoas, mas que traz muita especulação. Muitas pessoas ouvem uma coisa, depois ouvem outra e ficam pensando, será? Como que é? Isso é assim mesmo? Ou é daquele jeito, ou é desse jeito? Eu ouvi alguém falando assim, alguém falando de tal maneira. E nós, como nós vamos nos dar com a escatologia? Primeiro eu quero apresentar para vocês o livro-texto do qual nós vamos estudar. Nós vamos estudar a escatologia a partir de um grande escritor chamado Millard Erickson, no seu livro Escatologia, da editora Vida Nova. Então esse é o livro-texto que nós vamos usar. Quero que você, que não tem ainda, possa estar adquirindo esse livro, o livro de Millard Erickson, e o livro tem o nome da nossa matéria, Escatologia. E é nesse livro que nós vamos aqui disseminar. Ele é um grande escritor americano, batista, é um dos escritores mais respeitados no meio teológico do mundo, é o Millard Erickson. E aqui ele faz uma abordagem sobre 4 linhas escatológicas, e ele não defende nenhuma. Ele põe todas as qualidades, os benefícios e as dificuldades e os erros que cada linha dessa tem. Então a escatologia ela tem várias linhas, mas 4 linhas são as linhas principais, aquela que a maioria, vamos dizer assim, que das denominações defendem. E eu quero que você fique inteirado disso. Então nós vamos estudar sobre esse estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E talvez uma pergunta interessante, quando começam as últimas coisas? É uma pergunta interessante. Quando começa? Quando se dá esse início escatológico? Quando é o início do tempo do fim e do fim dos tempos? Quando se inicia isso? Nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas. Então, primeiro nós vamos nos atentar sobre esse termo de escatos e logia, que é estudo ou tratado das últimas coisas. Primeiro que eu quero falar para você que a escatologia tem que ser um estudo bíblico, ela não pode ser um estudo especulativo, por algum pregador de congresso falou, por alguém que você viu dando uma palestra e falou, mas ele não usou um texto bíblico, ou ele usa um texto bíblico isolado, fora do seu contexto, o texto sem contexto, ele é um pretexto, faça o que quiser com ele. Vou te dar aqui uma coisa que não é escatologia, mas para você ter ideia, como com um texto, sem o seu contexto, ou um texto mal lido, ele pode nos levar a uma interpretação errada daquilo que nós podemos falar. Capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Olha bem como está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, presta atenção nessa palavra, todas estas coisas vos serão acrescentadas. A maioria dos pregadores desavisados, pregadores triunfalistas, pregadores que vão pregar para a doutrina da prosperidade, ou te prometer alguma coisa, aquele que fala, esta noite, né, já te prometendo, esta você vai sair com a sua vitória, esta noite Deus vai mudar, essa noite você vai ganhar chave ali de ouro. Tem muito isso, aí muitos pegam esse texto e falam, você vai ser vencedor, você vai ter isso, vai ter aquilo, porque Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus não falou que todas as coisas, falou que todas estas. Estas quais? Aí você volta no versículo 31 e 32. Jesus vai falar sobre alimentação, moradia e vestimenta. Ou seja, o básico, aquilo que nós necessitamos viver, Deus vai prover para nós. Ele vai cuidar de nós, assim como ele cuida dos pássaros, assim como ele cuida do lírio, ele vai falar, ele vai cuidar dos seus, daquilo que é básico, aquilo que é essencial para a vida. Moradia, alimentação e vestimenta. Então, todas estas que ele falou, e não todas as coisas. Assim também é a escatologia. Se eu pegar um texto e fazer com ele mal lido, eu começo a ter uma própria interpretação equivocada, errada, muitas vezes até herética, né? Formular uma heresia e trazer uma disseminação errada. O texto tem de ser lido como ele está lá. O texto tem de ser lido também com o seu contexto. Eu não posso pegar um texto, um versículo isolado e tentar fazer dele uma doutrina. Não, a doutrina tem de ser em todo o texto. O que vem antes dele, o que vem depois dele, porque eu vou entender onde o escritor saiu, aonde ele passou e aonde ele quer chegar. É assim que nós estudamos escatologia. É assim que nós estudamos a partir da Bíblia. O texto base escatológico não é o livro do Millard de Erickson, ele apenas nos vai direcionar. O texto básico escatológico é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o que nós precisamos, é o que nós temos para estudar. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nós vamos usar para estudarmos, para falarmos aqui das grandezas de Deus. É a Bíblia que vai nos dar todo o direcionamento, toda a revelação de Deus, perfeita, inerrante, infalível, ela está na Bíblia Sagrada. Então as questões teológicas, ela nos ajuda a compreender. É o Norman, talvez você nunca viu falar nessa expressão, e Norman Normata. A Norman é a Bíblia, que dá Norman Normata, essa pode ser falha. A minha interpretação, a própria teologia, pode ter alguma teologia que seja falha. Por que a teologia, algumas são falhas? Porque faz um texto mal lido, como nós já explicamos agora anteriormente. Faz um texto mal lido, ou faz um texto lido sem o seu contexto, e muitas vezes dissemina um pensamento, né, errado, muitas vezes até herético, contrário àquilo que o escritor está falando. Então nós devemos olhar para a escatologia do ponto de vista bíblico. O ponto de vista, então quem nos dá a base para a escatologia não é o que o pregador falou, não é o que o fulano de tal, que é um escatólogo lhe falou, não é que Napoleão Falcão falou, não é que Gesiel Gomes falou, não, a nossa base é a Bíblia. Nós sabemos o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, o que ela fala é o que nós vamos falar. Quando ela silenciar, nós vamos nos silenciar também. E para nós entendermos sobre a escatologia, outra questão, a escatologia ela não é o livro do Apocalipse, viu? Todas as vezes que nós falamos em escatologia, nós vamos pensar que nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Não, o livro do Apocalipse ele contém escatologia, mas ele não é todo escatológico. Ele contém. A escatologia ela já começa lá no Pentateuco. Ela já começa lá em Moisés. Ela já começa em Deuteronômio. Ele começa em Gênesis. Ele já começa lá nos livros da lei. Lá já tem passagens, textos escatológicos. Já tem a escatologia, ela começa de lá. E ela passa ali pelo livro da lei, ela passa pelos profetas, ela chega nos evangelhos, ela passa pelas epístolas, o livro de Atos, o livro histórico que chega até o livro do Apocalipse.
Então o livro do Apocalipse ele contém escatologia, mas ele não é todo escatológico, isso é bom. Então nós não vamos estudar aqui o livro do Apocalipse, nós vamos estudar escatologia em seu todo. Escatologia no todo o seu manual. Ou seja, desde a revelação de Deus em um todo, a revelação escatológica de Deus e o todo. Então Jesus ele foi um dos maiores pregadores escatológicos que já teve. Porque ele sempre falava da redenção, da salvação, da vida eterna. Então Jesus estava mostrando para um futuro eterno. Jesus sempre falou da sua volta, da sua segunda volta, do seu segundo advento. Então Jesus era um pregador escatológico, mas um pregador bíblico, né? Jesus sempre usava o texto bíblico e sempre falava em verdade vos digo. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É nele, para ele e por ele que são todas as coisas, e através dele, da sua palavra, é que nós vamos entender todo esse âmago da escatologia para nós estudarmos. Então, nós vamos estudar escatologia a partir dessa primeira premissa de todo o Antigo Testamento, né, passarmos aqui também pelos evangelhos, né, que é o próprio Jesus, e para o livro de Atos, e para as epístolas paulinas e as epístolas gerais, e terminar também no livro do Apocalipse, né, que também contém bastante escatologia, mas não é um livro todo escatológico. Assim como nenhuma de toda a Bíblia é escatológica. Tem muita coisa no livro do Apocalipse que já é passado, já não é escatológico mais. Mas a sua grande maioria, nós olhamos, né, pela a escatologia, coisas que ainda hão de se cumprir. Ainda vão se cumprir. Ainda nós vamos estar ali estudando. Então, eu quero que você entenda então, esse primeiro termo que nós já falamos no começo. Escatologia é o tratado das últimas coisas, o estudo das últimas coisas. Quem é o povo do fim? Quem é o povo que vai vivenciar o fim? Quero te identificar que o povo do fim, eu e você já fazemos parte dele. E já fazemos parte dele há 2000 anos atrás. A igreja é o povo do fim. A igreja é o povo que vai vivenciar o fim. Nós não sabemos o dia e a hora, mas a igreja já é o povo do fim. Tanto é que na descida do Pentecostes, na inauguração da igreja, o que Pedro fala? Joel profetizando nos últimos dias. E começa lá. Os últimos dias já começam no Pentecoste. Os últimos dias já começa da igreja sendo inaugurada pelo Espírito Santo. Então eu e você, nós fazemos parte dos últimos dias. E o que interessa para nós na escatologia é o que Deus está se revelando. Deus se revela, Deus revela para o seu povo o início, como revelou lá em Gênesis. Ele revela a sua grandeza, ele revela o seu caráter, ele revela a sua glória, ele revela a sua ordem, ele vai organizando e ele vai fazendo todas as coisas. Deus se auto-revela nele, porque fala no princípio Deus. O que Deus está fazendo? Ele está mostrando quem ele é, por isso que ele disse para Moisés, eu sou. Ele sou o que sou, ele é. Ele não diz eu fui ou eu serei. Ele diz eu sou. Deus é eterno. Ele não tem no princípio Deus, ele mostra quem é ele, mas ele também mostra o fim de todas as coisas. Jesus também se apresenta assim. Jesus, certa feita, ele apresentou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, onde principiou todas as coisas, onde que ele vai culminar com o fim de todas as coisas. É alfa e ômega, alfa, né, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, né, o omega, a maneira que você quiser, é a última letra do alfabeto grego. Então ele está mostrando que tudo se principiou nele e tudo se dará ao fim através dele, da redenção, para nos levar ali para a vida eterna. Então essas são as questões primárias escatológicas para nós entendermos. Então vamos ver o que é escatologia, o tratado das últimas coisas. Se trata, e o que são as últimas coisas? Uma das questões que é tratado sobre as últimas coisas é a igreja, esse povo levantado por Deus. A palavra igreja
ali no grego significa eclesia, ou tirados para fora. Deus tira para fora do sistema do mundo, do sistema legal, ele tira de gentios, tira dos judeus e forma esse povo, que forma agora o corpo místico de Cristo, é o corpo de Cristo, são representantes de Cristo, o qual ele enche com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vem habitar no meio desse povo, vem conceder poder, força, coragem, intrepidez, sabedoria, conhecimento, entendimento para esse povo vir agora a anunciar o reino de Deus. Aonde se inicia esse tempo do fim, o reino de Deus, agora que nós vamos pregar, que Jesus veio falar, ensinou a orar, venha a nós, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aonde que o reino de Deus está expresso? Na igreja. E a igreja já é o povo dos últimos dias, a igreja já é o povo escatológico. Então, para mim e para você, para nós entendermos sobre essa questão da escatologia, entendermos sobre esse tratado que nós vamos estudar. Agora, quais são, o que nós vamos estudar sobre escatologia? Nós vamos estudar primeiro sobre a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. A cristologia é totalmente ligada à escatologia, até porque Jesus foi um pregador escatológico. Então nós vamos apresentar ali sobre a primeira escatologia, a cristologia, a essência de Cristo, quem ele é, por que ele veio, como ele cumpriu ali todas as ordens de Deus, que ele nos salvou, ele foi assunto do céu e ele voltará. Nós vamos entender sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos entender sobre o trajeto da igreja, sobre uma questão escatológica, o trajeto da igreja agora cheia do Espírito Santo. Nós vamos estudar também sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, o juízo de Deus, o reino milenial de Cristo e o estado eterno, o estado permanente eterno. Então isso nós vamos tudo estudar nas nossas aulas sobre a escatologia. Então, para nós entendermos sobre isso, sobre essa mensagem escatológica, nós vamos dar desde esse início para nós vermos aonde que ela começa. Aonde foi o início da mensagem escatológica? É onde ela termina. Aonde que é o fim da mensagem escatológica? Ela tem um começo, tudo tem um começo e fim. O único que não tem começo e fim é Deus. E os únicos que não vão ter fim somos nós, que vão ser salvos por Jesus, e ele nos prometeu a vida eterna. Tivemos começo de uma vida da carne, no nosso nascimento, começo de uma vida espiritual, quando nós nos rendemos a Cristo, mas nossa vida não terá mais fim. Nós recebemos de Jesus a vida eterna. A mensagem escatológica. A pregação do Evangelho é uma mensagem escatológica. Você não está prometendo uma vida aqui e agora. Infelizmente, como as igrejas neopentecostais que querem falar que trazer o céu para cá, que você vai ter carro, vai ter casa, mas que essa é a mensagem. Não, a nossa mensagem é muito além disso. A nossa mensagem ela é escatológica, a nossa mensagem ela é além do daqui, ela é de lá. Ela é da glória de Deus, ela é da vida eterna para com Deus. Então, primeiramente, eu quero que você vai ficar em mente sobre isto, sobre você ter ideia, né, ter essa concepção, o que é realmente escatologia. Qual a importância de conhecer a escatologia? Nós vamos falar agora já no próximo vídeo. Qual que é a importância de nós termos esse conhecimento? Porque Deus se revelou assim, né? Nós vamos ver que se Deus se revelou é importante para nós, porque quer que nós saibamos, mas saibamos segundo a sua palavra e não segundo o que eu quero ou o que alguém disse. E é nesse sentido que nós vamos estudar. Até a nossa próxima videoaula. Deus te abençoe e espero que você já tenha gostado.